Estou aqui, meu nome é Edson Grandzoli, eu sou do Movimento Circular. Eu estou tendo o prazer de dividir esse momento aqui de facilitação com o Lucas Romão, que está lá no Rio de Janeiro, que eu estou conhecendo também agora. Oi, Lucas, tudo bem? Oi, Edson, A tudo gente- bem? Prazer, gente. Boa tarde. Eu represento o Mural do Clima aqui, uma ferramenta de educação climática. É, Então, muito prazer estar aqui com vocês. Deixa eu começar a gravar, Edson, que a gente vai Por continuar favor, depois Lucas. Obrigado. essa sequência. Eu estou representando aqui hoje o Movimento Circular e estou junto com a minha parceira, amiga aí, que vai ser a relatora de todo esse processo, que é a Lívia. Oi, Lívia, quer dar um oizinho? Olá, pessoal, boa tarde. Eu falo aqui de Recife, Pernambuco. Estou aqui também para aprender, talvez mais do que relatar alguma coisa, mas estou aqui para escutar vocês. Legal. A gente tem esse momento inicial, eu não vou chover muito no molhado, comparado a tudo que já foi falado pela Carla, pelo Pedro, pela Renata na outra sala, mas eu vou fazer uma breve apresentação a esse momento, se vocês me permitirem, só para a gente colocar. Me dá só um okzinho se vocês estão vendo, por favor. Sim, beleza, maravilha. Então, a gente está, só para todo mundo se situar, né? A gente está na sala, de mitigação dessa Conferência Livre de Economia Circular no enfrentamento à emergência climática. Como eu já falei, meu nome é Edson, tenho o prazer de dividir esse momento com o Lucas e com a Lívia. E só para dar continuidade, a gente tem a partir de agora mais ou menos 40 minutos para a gente olhar para as propostas que já estão na planilha, ao mesmo tempo que a gente olha, a gente pode ir conversando, refazendo essas propostas e ou escrevendo outras novas que a gente acha que podem ser relevantes para esse primeiro momento. Não precisa ser uma redação, e nem vai ser, né, uma redação perfeita, redondinha. A gente vai ter ainda a oportunidade de refinar todos esses textos e essas propostas. Como a gente está num fórum que está se propondo a fazer políticas públicas, eu acho que duas orientações são muito importantes. Primeiro, o limite de caracteres, né? Vocês já devem ter visto, já foi solicitado que a gente não escreva longas redações, né? Mas que elas se atenham aí a mais ou menos 400 caracteres, que dá mais ou menos de 3 a 4 linhas e que, como é propositiva, a gente inicie sempre essa proposta de política pública com verbos no infinitivo, promover, implementar, criar, e que foque, como a Carla também falou, né, que foque não no problema, mas na solução que a gente acha importante, que entre na pauta dessa discussão, dessa plenária e também das outras pessoas que vão seguir a gente. Eu quero fazer só uma introdução rápida a questão da mitigação, e eu trouxe esses 4 bloquinhos de informação que estão disponíveis no último relatório do IPCC, o AR6, mais especificamente ali na área WG3. A mitigação refere-se a ações ou atividades que limitam a entrada de emissões de gases com efeito de efeito estufa, GE, na atmosfera, e ou reduzem os seus níveis na atmosfera. A mitigação inclui a redução dos gases de efeito estufa emitidos pela produção e uso de energia e pelo uso da terra, e métodos para mitigar o aquecimento, como, por exemplo, criar sumidouros de carbono que removem as emissões da atmosfera. O objetivo final da mitigação é preservar uma biosfera que possa sustentar a civilização humana e o complexo de serviços ecossistêmicos que cercam e sustentam. Isso significa reduzir as emissões antropogênicas de GE para zero para limitar o aquecimento, com objetivos globais, como os objetivos globais acordados dentro do Acordo de Paris. Estratégias de mitigação eficazes requerem uma compreensão dos mecanismos que sustentam a libertação de emissões e das opções técnicas, políticas e sociais para nos influenciar. É, Acho que é sempre importante a gente rever, porque esses gráficos eles estão sempre, constantemente sendo renovados, né? Todo dia essas medições são feitas, todos os meses, né? Esse é um gráfico que está dentro de um relatório da Carbon Brief, agora bem recente, de 2024, que deixa claro que ainda existe uma tendência de ascensão das emissões, principalmente de gás carbônico, né? E aí, no caso, o gás carbônico associado
as questões de combustíveis, especialmente combustíveis fósseis e outros, né? Então a gente tem sempre essa tendência do petróleo, do gás natural, do carvão, da produção de cimento. A gente sempre tem aí tem tido, né, historicamente um aumento e não é diferente agora. Só foi diferente um pouquinho ali naquela barriguinha de 2020 por conta da pandemia da Covid-19, mas como a gente não deixa para menos, né, rapidinho depois que acabou a pandemia, os níveis de emissão de gás carbônico continuam subindo e cada vez mais. Isso tem levado ao aquecimento. Esse é um gráfico bem recente que está lá dentro do site da Berkeley Earth, né, que diz respeito até outubro de 2024, que mostra que, apesar dos esforços feitos pelo Acordo de Paris, nós já ultrapassamos ali nos dois últimos pontinhos desse gráfico o limite aí, a temperatura média de 1,5 graus. Nesse gráfico, a gente tem mais ou menos 1,54 graus Celsius, para ser mais preciso, de aumento da temperatura média em relação ao período pré-industrial, e os cientistas climáticos já falam que, independente dos nossos esforços, desse momento em diante, é inevitável a gente ultrapassar os 2 graus Celsius nos próximos 15 ou 20 anos. Dentro dessa realidade, a gente está unindo duas temáticas que, como já foi falado também na outra sala, são totalmente complementares, né, que dialogam, uma está dentro da outra, né, que é como a gente pode olhar para a economia circular no sentido de enfrentar a mudança climática e, no caso do nosso grupo aqui, falar especificamente de redução de emissões e mitigação. Então, a gente tem esse círculo aí, que eu achei muito legal, né, que veio de uma publicação da EEA, que mostra todas as possibilidades que existem envolvendo todos os sujeitos sociais e a maior parte dos processos que existe atualmente para a gente realmente reduzir as emissões de gases de efeito estufa, né? A gente está falando de criar produtos mais duráveis, pensar em eficiência energética, educação do consumidor, produtos que durem mais, que podem ser reciclados, reparados, reaproveitados, e lá no final, que foi a base também que a Carla falou, né, que a gente veja os resíduos ainda como recursos, né, para a gente diminuir a produção de resíduos e enfrentar de alguma forma as emissões oriundas desse tipo de atividade. Eu vou parar por aqui. Eu falei que eu ia ser bem breve. Acho que está todo mundo já bem aquecido nessa temática. Isso, a maioria, todos, né? Estão aqui, todas já são iniciados nessa temática. E eu acho que uma coisa muito importante é saber, primeiro, antes de passar a palavra para o Lucas, se todo mundo tem acesso à planilha onde nós vamos fazer a análise das contribuições, a análise das propostas e contribuições. Todo mundo tem o link para aquela planilha? Não? Eu vou colocar no Eu ainda chat, não. então. Eu vou colocar no chat, então, para a gente, enquanto eu passo a palavra para o Lucas. Lucas, obrigado, viu? Perfeito, obrigado, Edson. Na verdade, Edson, eu tinha preparado um material, mas eu acho que vai ficar um pouco redundante. Eu acho que está na hora de colocar a mão na massa, né, e ir diretamente nas propostas. Então, vamos compartilhar. Eu tenho aqui o documento. Eu vou compartilhar ele no chat também para todo mundo. Continuar. Isso aqui. Coloquei lá no chat do Zoom, para vocês poderem. Legal, pessoal. Eu acho que a Acho ideia que era, antes de vocês de passar pela essa primeira rodada, dar conhecimento das propostas originais que foram enviadas antes da nossa sessão de hoje. É, como você quer proceder, Edson, para isso? Você quer... Ah, beleza, então. eu acho, eu não sei se o meu microfone está aberto. Tá, sim, a gente tá... Que bom, eu não estou vendo mais nada, só estou vendo a minha tela. Na verdade, eu acho que foi isso mesmo, Lucas, que ficou combinado, né, inicialmente, é da gente realmente poder ter um tempinho para olhar para essas 8 propostas que já estão aqui, que já estão identificadas. Inclusive, eu fiz algumas, muito mais a título de inspiração para a gente começar essa conversa. O Marconi também fez 2 contribuições aqui via formulário e a Carla também deixou a contribuição dela. Então, acho que a gente poderia separar mais ou menos entre 5 e 10 minutos para a gente dar uma olhada nessas propostas aqui, abrir para um diálogo, e quem já se sentir à vontade, como o Rodrigo, pelo que eu estou vendo, né? Quem já se sentir à vontade pode ir complementando com outras propostas
nessa planilha. É isso mesmo, Lucas? Podemos seguir assim? Sim, então as propostas a partir de agora podem entrar a partir da segunda coluna, da revisão número um. Então, Rodrigo, eu tô vendo que você está anotando, você já pode ir na segunda coluna, que essas propostas aqui foram feitas antes dessa sessão. Ok? Mas o resto é exatamente isso. Vai Eu, eu, tomar eu, conhecimento. Uhum. eu acho que como a gente está ainda, desculpa, Lucas, o Rodrigo queria escrever uma proposta original ainda. Então, eu acho que a segunda coluna já seria uma revisão dessas primeiras que estão na coluna original. Então, eu Ok. acho que a ideia, sim, é as pessoas colocarem, a partir da linha de número 9 uma proposta original que queiram acrescentar. Aí depois a gente reserva um tempo para fazer a revisão aqui nas colunas G, H, I e J, pode ser? Uhum. Tá bom. Uhum. Rodrigo, esqueça minha orientação, então. Boa tarde. O cara, não sei se é capitão Orneiri Oliveira, ele sempre foi dos governos anteriores. Não sei se ele não continua com isso, porque eu perdi o contato dele. Eu estava Tem precisando ir áudio mais para aberto lá. aí, ó. Ela não tem esse. Da recepção, que lá está o Brasil. Sérgio, a gente vai verificar com o senhor. Eu Eu tô por vendo que aqui? o Thomas tem uma pergunta. Oi, Sei, pessoal. Acho sei que sim. tem alguém com áudio aberto. Eu só queria perguntar aqui para ver se eu entendi. É só proposta de mitigação, né? É isso, né? E as E originais eu entendi como o Edson falou, né? Se tiver uma proposta nova que não seja essas oito, nove, a gente coloca mais uma na primeira coluna. E se achar que já tem uma revisão, já vai colocando lá nas próximas colunas. se vocês preferirem fazer assim, tudo bem. As propostas novas que vão entrar agora, como a Caroline está pretendendo colocar, a gente pode colocar na primeira. Eu tinha ideia da gente separar esses 5 ou 10 minutos para a gente poder ler, as pessoas complementarem e aí a gente passar para a leitura individual de cada uma que já existe. Se vocês tiverem alguma outra proposta, fiquem à vontade também. Massa. Beleza. Obrigado. Valeu. Então a gente vai aí até mais ou menos 14h55 para todo mundo se apropriar das 8 propostas que estão aí disponíveis e quem desejar fique à vontade para complementar também das linhas 9 em diante. Você saberia me informar se eu não sei se é capitão Orneiri Oliveira, aí da tua aqui? O Aldenor tá com o áudio dele Do, aberto. isso. É, tem ideia onde eles andam, cara? Como é que eu vou ver se eu consigo fechar aqui? Não. Nada um pulo. Ele foi sempre pro Braga, direto pro Braga. Inclusive, o mais velho, ele aposentou, saiu com uma jovem aposentou, e o mais novo que ficou. São meus conterrâneos de infância, pô, ele precisava estar preso. Vou dar uma passada lá, de repente, né? Tá bom, valeu. Ô, Aldenor, Aldenor, se você puder fazer a gentileza de fechar o seu áudio, a gente agradece aqui. Obrigado, viu? Perdão, terra do barreiro. Só uma dica para quem não sabe quebrar o parágrafo dentro de cada célula, basta apertar o Ctrl Enter, que ele joga o parágrafo para outra linha, viu, gente? Também aprendi isso hoje. Aí, Rodrigo, valeu. Detalhes das planilhas. Pessoal, vamos mais um minutinho para a gente acabar essa fase de leitura e novas redações. Não se esqueçam de colocar no topo da sua proposta sempre o seu nome e sobrenome e o estado de onde você está falando, tá? Pessoal, podemos começar a fazer uma leitura coletiva das propostas e a gente já começa a fazer uma revisão inicial, ok? Eu estou vendo só algumas pessoas com o dedinho levantado assim, mas eu agradeço. Obrigado, Marconi. Eu vou ler então a primeira coluna, as propostas originais. Nada impede que vocês coloquem outras depois mais para baixo,
para a gente poder já, vendo a viabilidade, se a gente concorda ou não concorda, e fazer uma revisão aqui nessa primeira rodada. A primeira, que está lá na linha, não sei porque que está na linha 2 agora, mas está na linha 2, implementar incentivos fiscais e subsídios para empresas que adotem práticas de economia circular, como reutilização de materiais, remanufatura e design para reciclagem e reparabilidade. Acho que se alguém tiver algum comentário ou uma nova redação, já pode abrir o microfone ou já ir escrevendo uma revisão aqui nas colunas de G a J, né, da primeira revisão. Podemos seguir? A gente não tem muito tempo. Se alguém quiser falar, por favor, abra o microfone, tá? Segunda proposta, criar uma infraestrutura nacional de logística reversa para recolhimento e reaproveitamento de materiais descartados com apoio a cooperativas de reciclagem. Oi, posso comentar? Claro, por favor. Edson. Opa, É, desculpa. é o Rodrigo Cesário aqui, pessoal. Boa tarde, sou de Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. É, bom, quero fazer um comentário sobre o primeiro ainda e vou aproveitar e comentar o segundo. É, pelo que eu entendi do Programa Nacional de Economia Circular, esses incentivos estão ali já contemplados, né, para as empresas que adotarem essas práticas. Então, temos que entender se a gente vale a pena reforçar, né, algo que já está previsto ou se fica redundante. Sobre criação de infraestrutura nacional, é, eu vejo assim, né, com um país tão grande, a gente precisa talvez pensar em uma infraestrutura mais regional, até porque também ficar locomovendo esses recursos de um lado para o outro, vamos emitir, né, gases poluentes. Então, pelo tamanho do território, e eu imagino que o ideal, uma sugestão, seria a gente pensar em estruturas regionais, até para facilitar investimentos, né? Fica aqui minha contribuição. Obrigado. Boa tarde, professor Edson. Todos me ouvindo? Pois não? Oi, oi, Sim, ouvindo. oi, oi. Estamos ouvindo, pode seguir. Ok, obrigado. Sou Evandro, sou dono da indústria RDK. Somos fabricantes de embalagem 100% de material plástico. E concordo aí com o que o Rodrigo Cesário colocou sobre a questão da regionalização. Quanto mais longe a gente está do propósito, mais emissão, sem dúvida, a gente vai colocar, né, no nosso ambiente, que o propósito tá dando um efeito diferenciado. E essa estrutura, só para eu entender, essa estrutura, quando você colocou aí, Edson, criar uma infraestrutura, como a gente vive a realidade do Estado, eu conheço bastante partes do Brasil, mas o Brasil realmente, o Rodrigo expressou bem, é muito grande para a gente conhecer a realidade de cada um, né? Essa infraestrutura no Paraná, ela é bem definida já e bastante pegada, sabe? Então, é, essa proposta original, ela já não está contemplada dentro de um processo, porque isso já faz anos, né? Não sei se eu deixei claro a minha. Com licença, Marconi, deixa eu contribuir nessa discussão. Sou pesquisador, doutorando da Universidade Federal de Viçosa, estudo a transição da economia linear para a economia circular nas cidades. Eu acho que seria interessante, talvez, mudar aí esse verbo e colocar apoiar a criação ou fortalecimento das infraestruturas regionais e locais. Aí sim, tudo bem, para que ela aconteça. Talvez já está lá, inclusive, na legislação, mas ela não está acontecendo. Então, seria apoiar e fortalecer para que aconteçam, para que haja a criação ou que aconteça a implementação do que foi proposto para cada região, estado ou cidade. Pessoal, obrigado, viu? Eu não estou como redator dessa planilha. Vocês podem copiar e colar à vontade, colocar o texto que vocês quiserem.
Estou só fazendo esse primeiro movimento aqui para facilitar o nosso trabalho em conjunto. Então, eu acho que é fortalecer e você usou outro verbo, né, professor Marconi? Eu entendi assim, apoiar a criação e o fortalecimento dessas infraestruturas regionais, e locais, né, vamos dizer assim, das cidades e nas regiões. Porque como o Paraná já existe, é um exemplo, né, de muitas coisas desse sentido, de repente é ajudar a apoiar, a fortalecer o que lá já está. E outros lugares é criar. Isso, professor Evandro? Maravilha. Eu vou. Obrigado, Marconi, pelo professor. Hoje aqui você já deu uma de mestre, já começou bem. Podemos Boa seguir, tarde. gente? Próxima, Boa algum? tarde, pessoal. Eu só tenho um ponto, Edson. Pois Aqui é o não. Luca, eu falo de São Paulo. Só sobre essa questão do apoio à cooperativa de reciclagem. Eu não sei se vale a pena ser um pouco mais específico sobre essa questão do apoio. Eu concordo com os comentários, né, que os colegas trouxeram aqui sobre a questão da regionalização mais que a nacionalização, talvez, da infraestrutura. E aí, com apoio à cooperativa de reciclagem, eu pergunto porque talvez, eu não sei, eu tô pensando aqui, estou levantando mais um ponto do que trazendo, né, que é o apoio à cooperativa de reciclagem, como que isso pode vir, né? Porque alguns instrumentos já existem de logística reversa, mas de fato, o que que seria esse apoio? Seria um financiamento? Seria um apoio técnico operacional? Seria uma capacitação? Então, talvez abrir um pouco, colocar entre parênteses, o que seria esse apoio para as cooperativas, né? Então, eu não sei, eu tô só propondo aqui quais são os vieses que eu vejo de apoio, que eu vejo de apoio à cooperativa. Então, eu vejo capacitação, eu vejo financiamento, eu vejo apoio técnico talvez estruturação de galpões, etc. Então, eu não sei se alguém sentiu isso um Concordo, pouco. Luca. Concordo, Luca. Acho que esse ponto que você falou final agora de estruturação, acho que fala um pouco também sobre como elevar, né, o amadurecimento, na verdade, das cooperativas, né, assim, para que tenham um maior impacto social, e ambiental, né, os dois pontos juntos, né? Talvez então a gente só colocar com apoio na estruturação de cooperativas de reciclagem, né? Porque cooperativas existem, o problema é que as cooperativas, infelizmente, descontam, né, essa questão de estar em lugares, né, licenciados, de repente, ou não terem uma estrutura adequada para executar o trabalho. Então, acho que é mais uma questão de estruturação mesmo do que apoio, geral. Mas, enfim, obrigado. Mas, Luca, fica à vontade, se Só, todos só concordam, para colocar a mão ali no texto, viu? Fica à Posso vontade. só colocar uma proposição, não uma proposição, mas dar uma contribuição aí para o que o Lucas chamou a atenção. Eu acho que dentro dessa nova proposta da questão da reciclagem, que é a logística reversa com uma certa obrigatoriedade, digamos assim, de 30% por parte das indústrias que colocam suas embalagens no mercado, Lucas, eu acho que esse é o caminho mais correto do processo. Eu não ficaria em cima como é que eu vou dizer, recursos públicos em cima desse trabalho, e sim uma aproximação das indústrias que colocam suas embalagens junto ao mercado. E quem é o pagador dessa ação, Lucas, tem que ser o consumidor. É ele o elemento chave que ele, infelizmente, é quem paga a conta. Não existe almoço grátis, sempre dizia um professor meu. Então, dentro dessa vertente, eu vejo assim que são os projetos industriais, por isso que eu coloquei ali na, como proposta, né, original, a questão de você fazer um trabalho muito focado, ou o governo apoiar, para que realmente a gente tenha uma ação concreta em cima da fabricação da embalagem, que daí entra esse propósito das associações.
entende? Ou seja, a manutenção dessas associações. Hoje nós já fazemos isso. A minha indústria, por exemplo, a gente todas as embalagens que a gente coloca no mercado, 33% religiosamente nós fazemos a reversão. Então aí essa reversão é uma reversão monetária. Só que tem que checar esse propósito, por isso eu acredito na estruturação que está sendo dada, que ela é muito séria, chegar até a associação, para efetivamente dar esse suporte, essa estrutura que você citou. Pessoal, só para colaborar aqui com o nosso trabalho, a gente tem mais ou menos mais uns 20 minutos e a nossa planilha já está no número 20 e a gente está só no número 2. Eu ia sugerir da gente dar uma corridinha, porque a gente vai ter ainda a oportunidade de voltar para isso numa segunda revisão e depois em um refinamento, ok? É, Podemos deixar como está por enquanto? Edson, a gente está até com um tempo mais reduzido, sobre Ah, as mesmo? 4 minutos até voltar na plenária, porque começamos atrasado todas as sessões, então são 4 minutos. Ah, eles não estenderam o nosso tempo aqui, então, é isso? Isso. Então tá bom, gente, eu vou tomar a liberdade de pular as minhas propostas e eu gostaria de ler as propostas do Marconi que enviou previamente, ok? Posso fazer a leitura? Obrigado, Luca. Valeu, Lucas, obrigado. Viu que tem o Luca e o Lucas, né? Obrigado, Lucas. Promover o metabolismo urbano circular em grandes cidades, apoiar governos locais com incentivos financeiros, econômicos e capacitação técnica para a realização do mapeamento dos fluxos urbanos em áreas-chave, materiais, resíduos, energia, água, e para a elaboração de plano estratégico em colaboração com stakeholders locais, indústria, associações setoriais, academia, para fechamento dos ciclos. Aqui a gente tem dois verbos, né? É, o- Toda essa explicação aqui diz respeito, pelo que eu entendi, Marconi, a promover metabolismo urbano circular, é isso? Então, eu acho que a gente poderia começar a frase em apoiar governos locais para ficar com um verbo de ação só? A ação-chave é fazer com que aconteça um metabolismo urbano circular. Uhum. É apoiar para que os governos locais façam essa Eu transição gostaria de saber através. o que que é metabolismo urbano, gente. Acho que é um bom facilitar a linguagem, sabe? Porque existem outras áreas também. E eu gostaria de participar entendendo o vocabulário, primeiramente. Obrigada. Bem rapidamente, como existe o metabolismo no corpo humano, tudo que entra é processado, metabolizado, de alguma forma sai, né? E a gente sabe bem como sai. Tudo que entra na cidade, as questões dos materiais, as mercadorias, a energia, a água que entra na cidade, ela, de alguma forma, nessa metabolismo linear, vamos dizer assim, ele sai lá no final no lixão, sai na poluição dos rios, sai no consumo exagerado de combustíveis fósseis, por exemplo, através do transporte público que não é elétrico, por exemplo. Então, quando você tem essa noção de metabolismo urbano circular, e essa é um conceito que a literatura traz muito forte, e cidades mundo afora que têm implementado a economia circular têm usado esse conceito para fazer um mapeamento da cidade, dos fluxos urbanos. De que forma que chega a energia que é utilizada na cidade, ela é toda eletrificada, de que forma o transporte, como eu disse, a mobilidade urbana pode ser mudada, essa forma de uso dessa energia, para que ao final, antes de ir direto, né, para o planeta através do gás de efeito estufa, existe um retorno circular, que essa energia sai limpa para onde tem que ir, né? A mesma lógica são os resíduos. Quais são os setores mais poluentes que entram com suas mercadorias, e aquelas mercadorias, ao final, os resíduos não sabem para onde que eles vão, acabam indo para os lixões. Então, antes de ir lá dentro dessa lógica linear que a maioria das nossas cidades são assim, existe uma ideia, um olhar para o circular, para verificar de onde que está vindo, de que maneira que a prefeitura consegue organizar seus processos para coletar esses produtos e dar um fecho final, que ao final, ao invés de ir para o lixão, ele possa ir para um aterro sanitário e virar gás, por exemplo. E esses gases serem combustíveis para os caminhões que lá trabalham. São Paulo, por exemplo, tem esse exemplo, né? Ou então, se for a alimentação, todos os alimentos que entram para alimentar a população inteira, se tiver um processo, sistema
alimentar circular, no final aquilo vai para uma compostagem e aquilo vira um adubo e volta lá para o produtor. Então, vou olhar a cidade na lógica do metabolismo, é entender tudo que entra e a partir daí estabelecer os processos circulares. Ô, Marconi, eu acho que eu entendi e obrigado pela explicação, também não conhecia metabolismo circular urbano, mas eu acho que talvez isso aí possa ser destrinchado em propostas, né, de mitigação mais específicas, né? Porque realmente, assim, a gente ter esse metabolismo urbano circular seria um sonho, mas dentro disso tem água, tem resíduo, tem energia, a gente possa talvez destrinchar, né? Eu entendo que uma ação Sim. principal aqui é mapeamento, né? Precisa primeiro Sim, fazer um diagnóstico, e isso é específico para cada cidade, né? exato, porque tem muitas cidades que vão pegar um determinado processo e vão pegar outros, né? A gente tem que ver dentro do contexto de cada cidade. A grande chave aí da proposta é que se tem um olhar dentro do ponto de vista do metabolismo, que aí a gente vai identificar exatamente do ponto o que que aquela cidade especificamente está contribuindo de uma forma ruim para a geração de gases de efeito estufa, né? Do que eu escrevi, dá para fazer umas 4 ou 5 propostas, né? Como eu tinha 400 caracteres, resolvi Eu acho deixar que assim uma mais primeira condensado. delas seria mapeamento, né? É o mapeamento. Primeira coisa. A partir daí, quem são os colaboradores envolvidos? Quais são as indústrias que estão envolvidas nisso, né? E etc. Perfeito. Eu tentei, frente ao comentário que foi feito antes, eu coloquei Beleza. aqui no final, Marconi, vê se faz sentido, para fechamento dos ciclos, buscando pontos de ação para cidades mais circulares. Posso tirar, Fechado. então, posso tirar o metabolismo urbano? Eu concordo com o comentário anterior, né? Se a gente puder evitar conceitos que muitas pessoas não conhecem e ter uma redação mais assertiva, beleza? Pode. Lucas, o nosso tempo supostamente acabou. A gente volta agora para outra sala, é isso? princípio, Alguém quando falou, alguém falou alguma coisa no chat? Ou será que a gente segue aqui mais um tempo? Porque realmente o tempo restante lá em cima zerou, né? sim, já Eu tá. acho que todos estão atrasados, não? Eu não entendi se eles vão levar a gente de volta automaticamente para a sala principal ou a gente tem que entrar ativamente. Isso eu fiquei na dúvida. Eu acho Deixa, que talvez ela vá chamar a gente, não? Ela, É? deu Vamos, uma chamadinha. Acho que dá para tá, seguir mais um pouco. vamos ler mais uma, então? Regulamentar e implementar o processo de compras públicas circulares no governo federal em todos os ministérios e autarquias, com adequações na legislação e com apoio para a construção de capacidades dentro do próprio governo e para fornecedores. Foco em critérios que induzam modelos de negócios, fornecedores, focados na restauração e regeneração dos recursos, fechamento do ciclo e redução dos resíduos. Achei bem interessante essa proposta. Eu acho que regulamentar, já existe a nova lei das licitações que contempla, né, esses modelos mais circulares, né? Agora, a grande dúvida é como implementar, né? Meios de implementação, acho que é a palavra-chave aí para isso aí se transformar em realidade. Uhum. Criar meios de implementação, né? Ou algo nessa linha, né? Não sei o que vocês acham. Eu achei que está bastante amplo para ser uma ação, né? É o caso do que o Thomas falou do anterior, da proposta anterior, né? Ao meu ponto de vista. Se você colocar aí, do jeito que está aí, dizendo que é criar mecanismos e apoio para implementar compras públicas circulares, já é, isso já é muito forte, né? A partir daí, o como fazer são detalhes para explicar o que que é isso. Mesmo que os governos federais e estaduais e das cidades, não está muito clara a legislação sobre esses critérios, não. Muitas ainda não fazem porque não podem fazer, porque a lei ainda não permite exigir da forma como a ideia de compras públicas circulares foi proposta. Vocês podem repetir, criar mecanismos. Criar mecanismos de implementação de processos de compras públicas. Pelo que eu entendi, a regulamentação já existe, mas não existem ainda mecanismos de implementação. É isso mesmo? O que eu estou dizendo é que não existe legislação ainda geral para isso, não. Existe uma abertura. Na cidade, por exemplo, Salvador e São Paulo, que têm feito minhas pesquisas, eles não têm legislação para fazer dessa forma. Eu entendo, eu vou até deixar a referência, tá? Vou colocar lá
na planilha, mas a nova lei de licitações públicas, né, de compras públicas, que é a 14.133, que substitui a 8666, ela tem lá um dispositivo que Tá. considera o ciclo de vida, né, de produtos e tal, como um critério a ser levado em consideração nessas compras públicas. Agora, eu não vejo muito isso na prática acontecendo, né? Eu não vejo os governos, tanto no nível municipal, estadual, federal, já fazendo isso como se tornar Ô, realidade, né? ô, Assim, ô, Tom, mas é favorecendo por modelos isso. mais circulares. Não, não existe mesmo, não. Não existe isso acontecendo. Ele está aqui exatamente para propor essas mudanças novas, amplas, né? Eu até acho que você está certo, ele deve colocar e adaptar, não criar, porque a Lei 14.000 ela traz várias coisas que ajudam, inclusive, as cidades a ajustarem as suas legislações. Talvez, em vez de criar, colocar adaptar, do que for necessário. Gente, a impressão que eu tenho olhando isso é que, como o Marconi falou, falta a implementação. E aí tem que pensar por que que as prefeituras, os estados, eles não estão implementando. Talvez falte essa questão de obrigatoriedade, talvez seja só mencionado nessa regularização, falta talvez essa questão assim de colocar obrigatoriedade nas licitações que já acontecem hoje. Hoje em dia, cada um faz como quer e para beneficiar muita empresa, né? Agora, se tu coloca como prioridade, não tem outra, aí não tem, vamos dizer, fornecedor naquela área, daí se abre para restantes. Talvez é realmente isso que está faltando. A questão é mencionado, mas como não existe essa obrigatoriedade, não acontece. Talvez falte exatamente essa revisão dessa lei, né? Eu acho que o Estado, eu concordo, mas eu acho que o Estado não tem nem ainda a capacidade para processar isso, né? Assim, como é que compara um produto que é mais circular versus outro que normalmente a gente só olha preço, né? E o escopo ali do produto. Algo que resolva a mesma coisa, mas que vai custar mais barato para a natureza, por exemplo. Como é que o pessoal mensura isso, né? Eu acho que eles não estão nem no nível de maturidade para poder fazer acontecer, né? Algo que já está previsto na lei. Eu acho que a palavra obrigatoriedade toma, né, dá um outro sentido para as coisas, né? Porque a gente já não está mais na fase de falar, por favor, façam isso, né? A gente chegou numa fase, né, de não retorno que está sendo obrigado, né? Somos obrigados ou obrigadas a tomar decisões mais radicais. Então, obrigatoriedade, eu concordo que seja uma palavra que talvez tenha que caber dentro desses formulários, porque senão daqui a 4 anos, 2 anos, a gente está aqui falando das mesmas coisas no mesmo lugar, né? Talvez seja assim, então, a trazer essa obrigatoriedade, o levantamento dos requisitos, trazer quais são os critérios a serem avaliados dentro da circularidade, do ciclo de vida, um levantamento dos critérios detalhados com a obrigatoriedade. Teria que fazer o levantamento e trazer a obrigatoriedade, talvez. Eu teria assim, Amanda, ó, criar barra adaptar mecanismos que exijam a implementação de compras públicas regulares. E o resto deixa mesmo livre. Só para lembrar que tem que ter algo que coloca que vai exigir. Porque as soluções, Thomas, o que que vai acontecer, as melhorias, as inovações serão a partir dessa pressão coercitiva, vamos dizer assim. Não, total, eu concordo, eu concordo. Uhum. Como é que ficou aí? Criar, adaptar, E eu acredito também que isso vem de cima para baixo, sabe? Por exemplo, eu moro numa cidade no sul de Minas, e aqui, por exemplo, as marmitas que são vendidas, né, toda de um material que não se recicla nunca, poderiam ser implantadas, por exemplo, marmitas de papel, de papelão, sei lá, né? Então, assim, vindo de um exemplo de cima, né, do que a gente está falando, né, de obrigatoriedade nacional, estadual, municipal, a coisa chega no final, na cadeia final, que é o descarte no lixão, né? Maravilha. Essa redação vocês acham que ficou a contento agora? Criar ou adaptar mecanismos que exijam a implementação de compras públicas circulares? Parece que está contemplando a nossa discussão aqui, né? Podemos seguir, gente? Mais alguma? Vamos para frente. Então vamos lá. Carla, criar redes locais de redistribuição de alimentos e usinas de valorização biológica de materiais orgânicos para reconverter resíduos em nutrientes e produtos de valor agregado, mitigar as emissões das perdas e desperdícios de alimentos e da destinação linear da fração orgânica.
Também é medida adaptativa, estimulando a agricultura local e aumentando a segurança alimentar. Só para vocês saberem, agora eu recebi a notícia que a gente tem mais 4 minutos, viu? Nesse grupo. Eu queria comentar essa da Carla, porque agora eu vi que eu escrevi algo semelhante mais abaixo, que está dentro do mesmo escopo, que Uhum. seria. Aqui, deixa eu trazer. Hum, E número 13, né? Programa de recuperação de solos, é isso? não, é, deixa eu. Me perdi aqui, deixa eu ver. Uhum. Reduzir o desperdício de Aqui, alimentos, exatamente. promover. Reduzir o desperdício de alimentos e promover a reutilização, exigindo a doação excedente por empresas a bancos de alimentos ou organizações sociais. Porque a Carla ela fala ali em como é que se fala? Criar redes de redistribuição. E ela traz isso como um escopo nacional. Eu já enxergo mais como uma responsabilidade das empresas. Entende? Tipo, ali tá trazendo como se a questão nacional, a órgão federal, tivesse que criar uns sistemas. Eu já acho que tem que ter uma espécie de exigência para que as empresas atuais que geram os resíduos, que jogam comida fora, que elas, de certa forma, tenham essa obrigatoriedade de olhar para o seu resíduo de uma forma mais responsável, sabe? É legal isso, Amanda. É tipo, a gente não fala de ter lixo zero nas empresas, podia ter desperdício zero também, né? O Brasil é um dos países que mais desperdiça comida, né? E, no entanto, a gente está no mapa da fome. Então, Exato, é exato. paradoxal. Exato, eu estava olhando a questão da emissão de CO2 e desperdício de alimento, não é só a indústria, mas assim, a gente, como questão doméstica, também teria muito que fazer. Eu não coloquei porque já o escopo aumenta muito, mas essa é uma questão relativamente fácil e barata para empresas olharem de forma mais responsável para si mesmas, sabe? Talvez ali desse para dar um cruzamento entre o que eu escrevi e o que a Carla escreveu. Você quer fazer uma nova redação na segunda coluna, Amanda? Na revisão 1? Sim, eu acho que eu vou dar uma cruzada com o que eu fiz, o que a Carla e jogo ali para essa revisão 1, então. Ok, perfeito. Podemos seguir? Você vai fazer isso agora, Amanda? Acho que você já está fazendo, né? Tá bom. Caroline Trindade, criar mecanismos que permita, preveja a cooperação entre empresas com obrigações de logística reversa e poder público para endereçar a problemática dos lixões, regulamentada na PNRS e ainda não efetivada, bem como apoio na criação de sistemas de coleta seletiva e fomento a cooperativas nos municípios com apoio do poder privado. Agora vai acabar mesmo, viu? Essa da Caroline a gente já fez alguma discussão de vários pontos anteriores, né? Nas outras que a gente colocou, né? Legal, bacana. Tem vários pontos na Política Nacional de Resíduos Sólidos que ainda não são implementados, né? Um deles é de não destinar o resíduo orgânico para aterro também, né? Gente, eu acho que nós vamos parar por aqui. Agradeço Uhum. 40 minutos com vocês aqui e tudo isso vai ficar ainda disponível para a gente poder ir trabalhando juntos, tá bom? Obrigado, Valeu, viu? Obrigado. pessoal. Valeu, abraço. O Lucas, meu Todo mundo quer parceiro. ficar firme aqui, né, gente? Vocês voltaram tudo para a mesma sala. Vocês gostam de mitigar mesmo, né? O negócio de vocês é mitigar. A gente... O negócio é finalizar o que começou, né? É isso aí, Rodrigo. Eu concordo com você, viu? Que bom que vocês voltaram. Gente, eu tô numa sala nova, que eu Oi, gostei Natália. de duas, tudo bem? Então eu tô chegando, não sei se todo mundo aqui só voltou para a mesma, mas eu quis mudar um pouco. Não, tem pessoas diferentes aqui. Estou esperando todo mundo chegar só para dar um oi e a gente voltar para a planilha que a gente já estava. Porque a maioria que está aqui já resolveu voltar para a mesma. É, acho que no meu grupo também. É. Bom, vamos lá? Gente, eu vou pular a formalidade de fazer a apresentação que eu fiz em primeiro lugar. Só para situar todo mundo, a gente está numa sala discutindo mitigação, né, as relações entre economia circular e mitigação nessa direção de pensar em políticas públicas propositivas, que sejam efetivamente factíveis,
sem focar no problema e procurando trazer soluções práticas e assertivas para a gente reduzir emissões, né, que é justamente a premissa da mitigação, ao mesmo tempo também que mecanismos para retirar gases de efeito estufa da atmosfera. Ok? Eu vou seguir o mesmo processo que eu estava seguindo antes, eu vou compartilhar a minha tela. Posso tirar uma dúvida aqui? Nessa planilha que a gente foi colocando as propostas, tem a coluna revisão, né? E aí eu vi Isso. que no meu outro grupo já tinha gente fazendo revisão, por exemplo, da minha proposta, mas não são facilitadores, são pessoas do grupo. É isso mesmo? Só para eu entender o que que é essa coluna. Achei que essa coluna seria algo feito ao longo dos próximos dias, a revisão, as revisões. Eu vou compartilhar aqui, você vai ver que pé que a gente já está, Natália. Agora me achei aqui. A gente já está, inclusive já tem até coisas na coluna de revisão 2 com observação, mas a gente já está pegando, porque essas primeiras propostas, até a número 8, se eu não me engano, elas foram propostas que já tinham sido enviadas pelo Forms, que foi o que a pessoa estava falando lá no grupo aquela hora. Então a gente já foi lendo e foi fazendo o refinamento de algumas delas. A gente parou nessa proposta da Carla, que a Amanda gentilmente já fez. Já tem uma outra coisa aqui que eu não sei se a gente inclui aqui. Foi você que colocou, Amanda, na terceira coluna? Não fui eu. Tá, então já tem aqui uma nova redação que Não, tem. eu tentei mesclar as duas informações nessa terceira Ah, coluna aí. tá bom. Agora sim, dê um pouquinho mais de caracteres, porque a gente tem que escrever em 400, né? Sim, sim, exatamente. Aí tá maior, eu acho que eu vou ter que reduzir isso aí. Tá bom, beleza. Então, a minha sugestão é que a gente dê continuidade com esse novo grupo a partir da outra proposta, da primeira proposta aqui da Caroline. Tudo bem, gente, para vocês? Podemos seguir assim? Se alguém tiver alguma outra sugestão, por favor, estamos juntos, né, nessa caminhada. Então, eu vou ler para vocês. Criar mecanismo que permita preveja a cooperação entre empresas com obrigações de logística reversa e poder público para endereçar a problemática dos lixões, regulamentada na PNRS e ainda não efetivada, bem como apoio na criação de sistemas de coleta seletiva e fomento a cooperativas nos municípios com apoio do poder privado. A gente tinha lido essa antes da gente voltar para a sala principal, né? Como eu tinha comentado, já tem coisas aqui que foram de alguma forma pontuadas em propostas anteriores, né? Vou deixar para vocês aí fazerem comentários e a gente pode, se for o caso também, redigir aqui na coluna de revisão 1. Eu, eu tenho um Eu posso fazer um. comentário. Ah, desculpa. Não, pode falar, Natália. Não, Por favor. é que eu li e lembrei que no outro grupo eu fiz uma proposta eu coloquei uma plataforma que tem um pouco a ver com isso, assim, é uma plataforma que conecte a indústria e recicladores, por exemplo, para facilitar, enfim, viabilizar o acesso a material reciclado para ser reinserido, né, na indústria. É tipo assim, tipo um marketplace, mas é, é, bem organizado, regulado, enfim, né? Não regulado, não sei se é essa a palavra, mas enfim, tem que ter uma gestão bem feita, né, dessa plataforma para permitir essa conexão, essa cooperação, enfim. Talvez possa ser algo, esse mecanismo aí, que eu não sei se a gente precisa ser muito específico na hora de propor a sugestão, né? Então, você É, citou. Pois não, pode falar. eu gostaria de contribuir nessa. Há um tempo atrás eu tive contato com uma senhora e que eu acho que se adapta nisso aqui também. E eu tenho empresa, tenho resíduo, eu trabalho com resíduo, eu tenho esse problema aqui também, sabe? E aí, cruzando tudo isso, assim, veio uma vez a sugestão, só que ela queria trazer isso de forma privada, como ONG, associação, e eu acho que caberia de forma nacional, que seria mais efetivo, uma espécie de banco de resíduos
onde as cooperativas, empresas talvez pudessem se cadastrar colocando qual o seu resíduo, o volume de produção, e que as próprias empresas, então, acessando esse banco, poderiam, por exemplo, filtrar por localidade o que cada um teria a oferecer, o que cada um poderia se conectar para tornar essas conexões reais, assim, trazer assim essa liberdade das empresas poderem tomar essa iniciativa também. Poderia ter esse banco de resíduos nacional, um cadastro nacional do que todo mundo fabrica e faz, sabe? Assim, o comentário sobre essas propostas da Amanda e da Natália, talvez seja uma linha só essa, né? Tipo, de criar essa plataforma. E o meu comentário sobre isso ia ser que eu acho que a questão dos lixões, ela, ao meu ver, ela é anterior à logística reversa. A questão dos lixões é, tipo, é o primário de tudo. E eu não acho, e essa é a minha opinião, se a gente está falando, tem dois tipos de resíduo. A gente está falando de resíduo pós-consumo e resíduos pós-industrial. A indústria, ela vai ser solicitada e ela pode colaborar com o poder público na parte de resíduo pós-industrial. Na parte de resíduo pós-consumo, ou você tem a logística reversa, ou você tem o pagamento pela taxa do lixo. E eu acho, na minha opinião, até onde é de meu conhecimento, o Brasil hoje não tem taxa de lixo. E aonde tem, ela não é vinculada, não tem uma vinculação de receita. Então, eu recebo pela taxa do lixo, mas eu não tenho uma vinculação para que essa verba vá pagar a gestão de resíduos. Então, assim, eu vejo assuntos misturados nesse ponto, né? Eu acho as contribuições da Amanda e da Natália muito valiosas Concordo, concordo. nesse sentido da plataforma, mas essa plataforma ela ajuda as empresas a venderem e a conseguirem matéria-prima secundária. Mas o material pós-consumo vai continuar lá, o material sujo, a empresa não quer material sujo. Eu falo porque eu trabalho com material pós-consumo. Então, na minha opinião, talvez esse ponto não seja tão relevante se a gente não falar de taxa do lixo. Infelizmente, quem vai pagar a taxa do lixo é a gente, tá? Eu vou pagar junto com todo mundo, né? Não sou isento disso. Mas eu acho que é mais uma questão. Se a gente quer falar da questão de erradicar os lixões, eu acho que é muito anterior à logística reversa. A logística reversa resolve um outro problema. Primeiro, a gente tem que pagar pelo lixo. Segundo, a prefeitura precisa fazer a gestão do lixo. Terceiro, precisa destinar para um lugar que não seja um lixão, e quer dizer que tem que existir um lugar dentro de, sei lá, 200, 500, não sei quantos quilômetros é viável, que seja diferente do lixão. Então, eu vejo que são dois assuntos separados, né? Concordo. Eu também concordo. Concordo, concordo. Acho que a gente pode reduzir, então, essa proposta e talvez não falar dos lixões. É isso, né, Luca, que você está propondo, né? Pode É, ser, porque também uma proposta de colocar uma taxa de lixo, não sei se é tão, né, tipo, é, tão, assim, inovadora, né? Tipo, simplesmente trata-se de decisão política, né? De vontade Ah, política mas de tem que postura. constar, né, gente? Senão não vai Também acontecer pode nunca. ser. Vamos ser redundantes, porque esse é um assunto que tem que ser redundante. Senão não vai emplacar jamais. então vamos fazer. Carolina, você quer fazer esse acerto na sua proposta aí? Carolina está aí? Aliás, desculpa, não sei se ela voltou para cá. Acho que não, né? Eu não vi aqui entre os participantes. Então, acho que a gente pode parar na questão do poder público, talvez, nessa É, redação, eu ia sugerir isso mesmo. né? A gente pode tirar, a gente pode deixar a original na coluna anterior e essa revisão um aqui, que fala só até a parte do poder público. Gente, eu estou só procurando facilitar da melhor forma possível esse processo. Por favor, coloquem a mão no texto, coloquem sugestões, tá? Eu não... Podemos seguir? Eu só gostaria de levantar uma questão aqui, que a gente está falando também da responsabilidade de quem produz o lixo, não é isso? Eu acho que, né, isso é importantíssimo, não é? De quem produz ter a responsabilidade de que aquele material tem uma destinação final.
que não seja o lixão. Uhum. Eu não estou Isso, falando que seja nessa proposta, mas nas propostas que a gente está desenvolvendo aqui, que isso esteja presente, né? mas isso já existe na Política Nacional de Resíduos Sólidos, Cris. Chama responsabilidade estendida pelo ciclo de vida do produto. Agora, a responsabilidade está lá. Quem faz, quem não faz, e quem quer multado e quem não é, aí é outro, né, um outro capítulo. Mas só para dizer que essa responsabilidade do produtor, de quem coloca, aliás, não é só o produtor, é o produtor, importador, comerciante e distribuidor de produtos embalados. Então, a responsabilidade ela existe. Agora, como fazer com que essa seja cobrada? Tem alguns dispositivos de logística reversa que hoje estão cobrando as empresas, inclusive multando no Mato Grosso do Sul. Então, assim, eu não sei. É só para complementar um pouco com o seu ponto. Não é que não existe, ele existe, mas como sempre, da existir até ser fiscalizado e até multar, é um processo muito longo, né? E o que acontece muitas vezes é que vale a pena pagar a multa e não parar de produzir o lixo, né? Podemos seguir, gente, para a linha 10, ok? Proposta do Rodrigo Cesário, de Minas Gerais, promover práticas ecoeficientes de simbiose industrial. Está aí, de novo, um termo que acho que é importante ter uma explicação, né? Conectando empresas para reaproveitar resíduos como insumos. Usar tecnologia blockchain que garanta rastreabilidade e gestão do fluxo de materiais para reduzir desperdícios, custos e emissões. Essa tá ligada com a anterior também, né? Totalmente. E também vejo que tem duas coisas diferentes, assim, eu acho. A segunda, quer dizer, que pode, a segunda parte, que é usar a tecnologia, pode estar conectada com isso também, mas ela poderia ser uma parte, né? Não sei. Eu Eu acho que é um complemento, né? O blockchain, ele complementa. Se eu tenho uma plataforma que rastreia resíduo, então, tipo, o blockchain é meio que né, tipo, como fala, uma característica dessa plataforma. Talvez justamente esse sistema, ele tem um sistema de rastreamento. Eu vendo o resíduo, mas para vender o resíduo, o requisito é que ele esteja rastreado. Agora, se é blockchain ou não é blockchain, eu acho que a blockchain só trava a informação, né? Mas eu concordo, é um pouco do ponto acima que se une, né? Com rastreabilidade. É, É que nem tu disse, tanto faz a forma com que vai rastrear. Ali a pessoa trouxe o blockchain, mas daí existem várias formas diferentes, de repente não limitar isso. Eu acho que quando a gente limita, trazendo uma tecnologia, assim, às vezes que está muito avançada, se não é o governo quem vai trazer isso, a maioria das pessoas hoje que acaba trabalhando com valoração de resíduos são pequenas empresas, pequenos artesãos, são pessoas que não conseguiriam aplicar esse tipo de coisa na realidade, e eu acho que traz mais barreira de mudança do que a mudança. Perfeito. A Nádia está com a mão levantada. Nádia, por favor. eu queria tem relação a isso, mas eu não sei interpretar, talvez vocês tenham mais conhecimento em relação à importação de resíduos, que o Brasil compra resíduo de outros países, dos Estados Unidos, e se isso realmente tem acontecido, se tem alguma legislação em relação a isso, não sei se vocês sabem. Porque se realmente isso acontece, eu acredito que deveria ser uma coisa proibida, né? Porque se a gente não usa, não consegue utilizar o nosso próprio resíduo que a gente produz de monte e importa resíduo de outros países, não faz É, sentido. é um pouco complexa essa relação por causa do preço. Enfim, a gente conversa com bastante empresa e aí a gente tem questões de competitividade do produto mesmo. E as empresas sempre, enfim, acabam olhando para como faz para fechar a conta, né? Então, essa é uma medida delicada, não estou sendo contra, tá? Eu estou falando do que eu tenho visto das conversas que eu tenho tido com as empresas. É, Em São Paulo, por exemplo, as empresas perdem muito venda de produto reciclado, porque é caro aqui.
Então, em outros estados tem muitos incentivos. Então, às vezes, empresas de São Paulo compram, estou dando exemplo assim, aqui dentro do Brasil, compram de outro estado porque comprar daqui é mais caro. E aí a gente tem toda uma emissão, por exemplo, de logística, né, que faz parte desse processo que poderia não, né, poderia ser evitada se a gente tivesse algum incentivo aqui que deixasse o produto mais barato. Então, assim, acontece isso internamente e acontece isso aí no mercado internacional, que é horrível, tá? Eu acho, enfim, mas é uma lógica de mercado, e aí eu não sei se tem que ser bem sutil na elaboração de um texto sobre isso, assim, porque é complexo. Assim, não sutil, talvez pensar em algo, não sei, não tenho uma sugestão, na verdade. Talvez o Edson. Eu acho que é um assunto importante, mas tem que ser cuidadoso para colocar, né? Perfeito. Gente, ainda dando um passo ali na proposta do Rodrigo, eu escrevi uma segunda frase que começa com criar e implementar tecnologias acessíveis de rastreabilidade e gestão de fluxo de materiais. Faz sentido dentro do que a gente estava conversando? Só para a gente deixar um segundo formato dessa proposta aqui, que me preocupa mesmo essa questão da acessibilidade, né, das pessoas efetivamente, independente do seu trabalho e de onde estão e como estão agindo do ponto de vista de escala, né, que essas tecnologias sejam democráticas e acessíveis, né? A gente tinha falado, tinha surgido aqui que fosse uma plataforma gerenciada pelo próprio governo, né? Uhum. Posso colocar isso aqui no final, Cris? Quando você fala governo, você está falando de governo federal, governos locais? Aí eu já não sei. Aí, aí eu já não sei. Eu acho que tudo que a gente faz mais local é muito mais fácil, né? Ok. Tá bom. Foi o ponto de vista da Amanda, né, que trouxe, né, sobre da experiência dela como uma pessoa, né, quem produz e tem problema com isso, né? Perfeito. O que eu acho problemático é quando a gente analisa essas coisas, a maioria das soluções verdadeiras elas são locais, né? Tu vê que quando eu estava pensando nos eixos, eu tô aqui no sul, tipo, eu passei os desastres aqui e tudo que eu pensava como solução seria a nível de prefeitura, não a nível nacional, que é o que a gente está se mobilizando agora, né? Então, eu fico tentando pensar assim, de que maneira isso poderia vir de cima para baixo para meio que pressionar as outras pessoas, sabe? Eu acho que o que facilitaria, é óbvio, seria o local, mas talvez que nem criar um banco de resíduos nacional, que qualquer pessoa pudesse acessar e aí faz os filtros de forma local, né? Enfim, mas seria uma coisa que o governo dependeria só dele, ele não dependeria da aprovação de estado, de prefeitura, disso, aquilo para acontecer. E eu acho que a partir disso poderiam surgir coisas locais, mas eu acho que seria um bom primeiro passo, assim, talvez. Seguimos, gente? Tudo bem? Acho que deixamos nessa versão por enquanto, né? Proposta da Paula, do Rio Grande do Sul, criar incentivos para o uso de biodiesel em vez de diesel no transporte, caminhões. É, a minha opinião é que isso é um pouco fora do. Tipo, quem decide isso é a ANP, né? Agência Nacional de Petróleo. E, se não erro, já tem uma porcentagem de biodiesel dentro do diesel. Assim como tem uma porcentagem definida de etanol dentro da gasolina, né? E esses incentivos eles já existem também, né? O que mais penso em relação ao biodiesel é, será que tem disponibilidade de biodiesel para, né? Eu acho que vai faltar talvez a matéria-prima mesmo ali, não sei, né? Tenho conhecimento sobre o mercado, mas me vem para pensar que é uma regulamentação muito acima do que nós podemos propor, né? Então, Pessoal, talvez não fosse uma proposta para incentivar a produção do biodiesel, não sei.
Mas aí eu acho que foge do escopo também da proposta de economia circular, né? Da gente olhar para a economia, acho que como o Luca colocou muito bem, acho que sai um pouco do escopo da nossa. Eu concordo, né? Totalmente, né? Quanto mais biodiesel, melhor. Mas talvez dentro dessa proposta que a gente está unindo economia circular e enfrentamento à mudança climática esteja mais fora mesmo do escopo do que a gente está discutindo. O que essa proposta está trazendo é a questão dos gases emitidos pelos caminhões, né? Então, Uhum. pensar isso dentro da economia criativa, como fazer que seu produto viaje menos, né? Talvez seja um pouco isso, né? Podemos seguir, gente? A gente pode deixar em aberto aqui. Quem tiver contribuições depois pode escrever na segunda coluninha aqui. Proposta da Nádia, de São Paulo. Promover o combate e prevenção de incêndios através da educação e incentivo para práticas locais ou destinação de resíduos rurais, como podas e folhas secas, evitando a incineração. Quer falar um pouquinho, Nádia, sobre essa proposta? É, a gente tem que uma boa parte da emissão de CO2 no Brasil é de mudança de solo, né? De uso do solo, das queimadas, que a gente teve aí um período bem grave de queimadas, e eu fiquei pensando em como incluir isso, né, na questão da logística, da economia circular, né? E uma das grandes causas de incêndio que eu vejo aqui na minha cidade, que é interior de São Paulo, é de zonas rurais que o pessoal coloca fogo no mato, né? Então, isso seria uma forma de... E também dar um destino para o material orgânico, né? Das folhagens, das podas, que não são lixo, mas que acabam sendo considerados lixo, às vezes vão para o aterro, às vezes são queimados. E muitas vezes essas queimadas acabam virando incêndios graves, né? Então é nisso que eu pensei, na questão dos resíduos rurais, assim. Eu gostaria de contribuir nessa, que a minha tem a ver a mesma coisa, e a próxima é Ah, que então, eu pensei no mesmo problema, e aí eu enxergo um pouco diferente o problema. Eu tenho área rural aqui e a gente trabalha aqui com alguma coisa em agrofloresta. E para a gente, por exemplo, é importante as podas e as folhas secas, tudo isso é material orgânico que volta para o sistema e é importante para o sistema todo funcionar. Eu não enxergo essas fontes como lixo. Eu enxergo mais o problema das secas, que daí tem as queimadas naturais, que é pela falta de água, que daí tem a ver com desmatamento. Mas aí eu trouxe a questão das que eu trouxe uma resposta pensando mais nas queimadas criminais, que é pensando assim, hoje em dia as pessoas põem fogo, ninguém é responsabilizado, e aí ocupam aquela área de terra e não quer dizer que aquela pessoa que está ocupando essa terra foi a que botou fogo, e por isso a pecuária, essas coisas estão aumentando, e a área de preservação permanente, a área de preservação permanente está diminuindo, né? Eu já pensei numa espécie de alguma forma de tentar barrar essas queimadas criminosas. E aí eu pensei que como a gente não consegue identificar quem é a pessoa criminosa que colocou fogo, não necessariamente pensando assim, área de preservação permanente. Não é porque ela queimou, pegou fogo, que ela deixou de ser uma área de preservação permanente. E é assim que as pessoas agem hoje em dia, que elas continuam usando, que elas vão lidando com o problema. Queimou, não é mais área de preservação permanente, e a propriedade privada passa a assumir aquela terra. Então, seria uma forma de criminalizar a ocupação dessas terras após o dano das queimadas, após o dano das queimadas. Então, tentar criminalizar isso e dizendo assim, área de preservação permanente, mesmo com queimadas, continua sendo área de preservação permanente. E aí tentar trazer como responsabilidade federal, após uma queimada, que eles façam essa recuperação do solo com a mata de acordo com cada bioma, com o que cada região precisa. Aí a Embrapa pode fazer uma cartilha do que cada região faz, mas assim, hoje, após as queimadas, eu não vejo nada sendo feito, entende? Então, seria uma forma de tentar
criminalizar a ocupação dessa terra após a queimada e trazer uma responsabilidade federal para fazer algo com isso tudo, para recuperar esse solo. Eu acho maravilhoso o que você colocou. Eu também fiquei pensando em alguma coisa em relação à criminalização, mas fiquei também pensando se não fugiria do escopo, sabe? Da economia circular, como conectar isso. Não Gente, sei. desculpa, a gente está falando da 13, da proposta número 13. A 12 e a Isso, a 12 e 13, a né, que 13. se trata do controle do incêndio, né, da problemática dos incêndios, a responsabilidade sobre os incêndios e um pouco sobre o Não, que entendi. causa, né? Porque eu acho que essa questão do incêndio é bem específica e poderia ser, talvez, se concentrar na 12, mas como algo que, como a Nádia disse, não sei se o quão dentro estaria no escopo aí de trabalho de mitigação, mas sem dúvida é um problema que tem que ser debatido. Mas em relação ao número 13, só compartilhando assim, um exemplo que a gente tem aqui em Pernambuco, mas não falando da parte de incêndios, a gente tem um programa do Estado, promovido pela Secretaria de Sustentabilidade e Meio Ambiente, que está promovendo o plantio de árvores assim, ao longo de todo o Estado. E tem várias formas de participação, e aí isso acho que está dentro dessa questão aí de programas de recuperação de forma geral, né? Incentivar mais esses programas, né? Não sei qual que é o verbo aí, mas incentivar, promover, é, fortalecer, enfim, algo nesse Eu, sentido. E aí, eu de repente, concordo, deixar mas a questão do 13, da 12 ser a dos incêndios aí, né? eu Mais concordo, específico. trazer essa questão da incentivação. O, o que eu fiquei pensando é assim, tipo, a gente está aqui criando, pensando coisas a nível nacional. E o que que o governo... Aí, por exemplo, assim, o Estado está fazendo a parte dele, que nem tu está dizendo nesse programa de plantação de árvores. Agora tem um monte de área que é de responsabilidade do governo federal e eles não estão fazendo, né? Então, se a gente tentasse conseguir fazer essa cobrança vir na parte deles de cima também, já que a proposta a gente está jogando para lá, né? Por isso que eu pensei tentar trazer responsabilidade para eles regenerarem esse solo após as queimadas. Eu acrescentei essa questão da criminalização porque eu acho que é uma das causas e poderia ajudar a diminuir isso, né? Mas se faz ou não parte do escopo, eu não é uma coisa que eu já penso que já foi aplicada em outros lugares e funcionou. E aí eu fiquei pensando que é um dos maiores problemas que a gente tem hoje e até que ponto faz parte da economia circular ou não. Mas e quando é que a gente vai conseguir fazer também alguma colaboração nesse nível? Em que momento? Eu não em que abertura o governo abre para isso também? Eu achei que talvez pudesse se encaixar. Só que porque do jeito que está, Amanda, na 13, eu senti que tem uma diferenciação. Áreas privadas seria o programa de recuperação e áreas públicas somente após a queimada. Eu acho que talvez, assim, esse exemplo que eu dei, né, só para tangibilizar, depois até passo a referência, chama Plantar Juntos, aqui em Pernambuco. Ele tem várias formas de participação e pode ser uma área tanto privada quanto pública. E você pode ter a área ou não ter a área. Você pode entrar como doador de muda, ou como financiador, ou como a pessoa que vai monitorar, enfim, aí tem várias formas, né? A minha dúvida maior é se a questão que a Nádia colocou aqui, se ela vê contemplada na proposta da Amanda. Me parece que sim, Nádia. Ou você gostaria de colocar alguma coisa mais específica? Práticas agrícolas regenerativas, talvez incluir alguma coisa sobre é, agroecologia, porque daí já conclui que vai usar material orgânico, não sei. É, talvez o meu ponto é mais a minha visão do que acontece realmente na minha cidade, né? Então, não seja uma realidade do Brasil todo, sim. Mas eu fico pensando nessa parte de usar os materiais orgânicos como a Amanda falou que ela já faz, nessa restauração também. Eu vou acrescentar aqui, incentivando práticas agrícolas regenerativas, uso de material orgânico oriundo, onde que está? Ah,
Material orgânico rural. Essa frase, práticas agrícolas regenerativas, ela já contempla o fechamento do ciclo, né? Eu também acho, né? Estava pensando nisso. Perfeito, então. Tá incluso o uso quase que obrigatório de material orgânico para isso, né? Ok. Gente, vamos ter tempo de refinar depois, se quisermos, tá? É só uma primeira passada para ver se a gente consegue. Bom, não vai dar, temos mais 2 minutos só, pelo que eu estou vendo aqui. Acho que dá para a gente passar por mais umas duas. Ô, Edson, pode deixar o comentário no lado ali, para não perder depois. Pois não, Lívia, você pode colocar, fazendo favor? Obrigado, Lívia. Podemos seguir, gente? A Lívia está dando o apoio nessas observações, viu, gente? Evandro, do Paraná. Incentivar a utilização de engenharia reversa na criação de novas embalagens. Agora alguém vai ter que me explicar o que é engenharia reversa. Também não sei, Eu não acho que é o conheço. reverse engineering. Você pega um Uhum, produto e você vai, em vez de, você vai reconstruindo as etapas de fabricação, uhum, né? Eu acho que mais do que a engenharia reversa seria usar os critérios É o design, né? da Design economia circular. circular, Exato. e o conhecimento da cadeia de reciclagem, né? Dos catadores, das recicladoras. Quando você vai projetar uma embalagem, você entender o que de fato é reciclado. Boa tarde. Eu acho que é os princípios, talvez seja incentivar a utilização dos princípios do design circular, né? Na criação de Sim. embalagem. Na Isso, engenharia exatamente. reversa. Desculpa, Lucas, você pode repetir, incentivar? Incentivar a utilização do design, de prática de design, design circular. Eu Na acho que aqui criação. é redesign, né? A gente está falando de reprojetar, porque como a gente fala de engenharia Isso. reversa, é pegar algo que já existe e Sim, E é desmontar voltar e isso para o que é. ver início. se a gente monta É. melhor, né? É isso. Ô, gente, as embalagens biodegradáveis, elas estão aí no mercado e elas são fantásticas, Exatamente. né? É o que Não, falaram na abertura, né? As É, tecnologias já estão aí, a gente só não está usando, né? mas mais ou menos, gente. Eu acho que trocar um plástico por um bioplástico não é a solução, tá? O É, bioplástico mas continua. e, E sim, mas e outra, as feitos de bananeira, feitos de outro tipo de que você joga no seu jardim e ela recicla? não são Como não? biodegradáveis. Cris. Eu estou fazendo um curso da USP que está falando justamente que não tem plástico biodegradável. Biodegradável, como a gente entende, não existe. Continua sendo um Ué, mas as bioplástico. embalagens prometem isso. Promete